Galera, o personagem Camille chegou no Free Fire na atualização de outubro de 2020, trazendo uma nova habilidade bem interessante e diferente das outras habilidades ativas do jogo. Mas será que vale a pena gastar diamantes e comprar esse personagem? Isso vai fazer diferença na ranqueada e vai te ajudar a pegar mestre? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse personagem. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e antes de mais nada, se essa for a sua primeira vez aqui nesse canal, não deixa de se inscrever, porque isso fortalece muito o trabalho que eu faço aqui. E afinal de contas não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor imenso, então dá essa força pro canal, tô contando com você. Antes de qualquer coisa, só queria lembrar vocês que aqui no canal tem um guia completo dos personagens, onde eu faço uma análise mais detalhada com combinações de habilidades, situações de jogo, pontos positivos e negativos, e uma série de informações se você quiser conferir. Vai na playlist guia de personagens desse card aqui, que vai ter tudo isso lá. Bom, então vamos falar aqui do personagem Camille. Eu não posso deixar de citar aqui que esse personagem foi um dos que vocês mais pediram a análise dele nos comentários aqui do canal, e eu tô deixando aí na tela como agradecimento todos os comentários que eu consegui encontrar que pediam isso, tá? E eu só peço que você que já é inscrito do canal, não esqueça de deixar aquele like aí pra ajudar, e se possível também compartilhar o vídeo com mais pessoas. Quanto mais o canal crescer, mais condições eu terei de trazer conteúdos constantes como esse e dar continuidade nesse tipo de trabalho. E desde já, eu agradeço de coração pelo apoio de todos vocês, tá? Valeu mesmo! Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco aqui do personagem Camille. O primeiro detalhe sobre esse personagem que muita gente não sabe, mas o Camille também é um personagem que chegou no jogo por meio de uma parceria com um DJ indiano, Niles Hollowell Dar. Eu não tenho ideia se a pronúncia está correta, tá? Mas o Google Tradutor diz assim: Niles Hollowell Dar. Muito bem, e daqui a pouco eu vou explicar por que isso é um diferencial interessante, tá? Bom, o Camille tem uma habilidade chamada Lição do Professor. Embora ela seja considerada uma habilidade ativa, ela na verdade funciona como uma habilidade passiva com dois efeitos diferentes. E quando você ativa a habilidade, você alterna entre esses efeitos. Eu sei, falando assim é um pouco confuso, mas eu vou explicar um pouco melhor. Por exemplo, quando você ativa a habilidade do Alok, você vai ativar o efeito da habilidade, que vai ter uma duração de 10 segundos, e depois você precisa aguardar a habilidade recarregar para ativar novamente e usar aquele efeito por mais 10 segundos de novo. E assim por diante, independente do efeito que a habilidade tem, o conceito delas é basicamente esse, tá? Porém, no caso do Camille é diferente, a habilidade dele não funciona quando você ativa ela. Na verdade, ela sempre estará funcionando de forma passiva, e quando você ativa a habilidade, você simplesmente vai mudar para outro efeito que também vai continuar funcionando de forma passiva. Por isso mesmo, o tempo de recarga dessa habilidade é só de 3 segundos em qualquer level, tá? Porque é só para você escolher qual modo você quer usar. Esses dois modos se chamam modo jiu-jitsu e modo psicólogo. Cada um desses modos tem um efeito diferente e eu vou te explicar como cada um deles funciona. Presta muita atenção nesses detalhes, porque saber a hora de alternar entre esses modos é o segredo para você ter o máximo de eficiência dessa habilidade. E um detalhe importante, só de estar com a habilidade equipada, independente de qual modo estiver ativado, você vai ter um aumento de 50 pontos no limite de EP. Então você já vai começar a partida com o limite do EP em 250, beleza? Bom, então vamos falar primeiro aqui do modo psicólogo. Para facilitar, eu vou passar as informações considerando o level máximo da habilidade e depois eu informo a variação de acordo com cada level, tá? Quando esse modo estiver ativado, o Camille vai recuperar 2 pontos de EP a cada 2 segundos, desde que o seu EP esteja abaixo de 150 pontos. Se você tiver mais EP que isso, a geração de EP da habilidade vai ser interrompida, porém se você gastar o seu EP no decorrer da partida e ele voltar a ficar abaixo de 150, aí a geração de EP começa de novo. Então assim, vamos supor que você começou uma partida no modo clássico com o Camille, por padrão ele já vai estar no modo psicólogo, tá? Todas as partidas começam por padrão com esse modo ativo, e no modo clássico é uma grande vantagem porque dentro do avião o Camille já começa a gerar EP. Então quando você chegar no chão, você já vai ter um pouco de EP acumulado. Quando o EP gerado chegar em 150, ele para até que o EP caia novamente abaixo de 150, e aí ele começa a gerar de novo. Se o EP cair para 148, ele já gera mais 2 pontos de EP para completar e ficar em 150, e assim por diante desde que o EP fica abaixo de 150. Tudo de forma automática. Entenderam agora por que eu disse que a habilidade na verdade funciona como uma passiva? É justamente por isso. Bom, e esse efeito tem duas variações de acordo com o level da habilidade. Uma variação é o intervalo de tempo do EP gerado, que é de 3 segundos no level 1, e esse tempo vai diminuindo em 0,2 segundos em cada level, até chegar em 2 segundos no level máximo. Uma diferença aí de 1 segundo entre o primeiro e o último level. E nesse caso aqui, 1 segundo faz uma grande diferença, tá? E a outra variação é na quantidade de EP que você precisa ter para ativar a recuperação. No level 1, ele só vai gerar se o
seu EP estiver abaixo de 100 pontos, e esse limite vai aumentando de 10 em 10 em cada level, até chegar em 150 no level máximo. A quantidade de EP gerada pela habilidade não muda, tá? Será sempre 2 EP independente do level. Vocês perceberam que o level máximo nesse caso aqui faz uma grande diferença, né? Eu normalmente recomendo pelo menos o level 4, mas pro Camir, se você conseguir deixar no level máximo, vai melhorar muito. Se você não tiver recursos ainda, paciência, né? Já diz um velho deitado, quem não tem cão, caça com cachorro, mas vai juntando aí pra quando você puder evoluir. Bom, vamos falar agora do segundo efeito da habilidade, que é o modo Jiu-Jitsu. Esse efeito não é afetado pelo level da habilidade, sendo assim o que eu vou explicar aqui vai ser igual para qualquer level, tá? Bom, quando esse modo estiver ativado, a taxa de conversão de EP em HP sua e de todos do seu time será aumentada em 500%. Falando assim é meio confuso, né? Mas eu vou explicar melhor isso aqui. É o seguinte, a conversão de EP normal é de 1 EP para 1 HP por segundo, ou seja, se você estiver com HP baixo e você tiver EP para ser convertido, a cada segundo 1 EP vai se transformar em 1 HP. Esses 500% da habilidade faz com que essa conversão aumente em 5 EP para 5 HP por segundo. Sendo assim, você e o seu time vão recuperar o HP 5 vezes mais rápido que o normal. E uma coisa importante, para você isso vai funcionar sempre. Porém, para esse efeito funcionar para o seu time, eles precisam estar dentro do alcance da habilidade, que são 6 metros. Caso contrário, a conversão vai ser normal, tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês também qual a melhor forma de usar o Camir, mas antes vamos falar um pouquinho aqui de combinações de habilidade. Uma ideia interessante para usar com o Camir seria a habilidade do Luqueta, que pode aumentar o limite do seu HP. Como a habilidade do Camir aumenta o limite do seu EP, com essa combinação, tanto a barra de HP como a de EP ficariam com limite de 250. Outra habilidade que também seria um ótimo complemento, não somente para o Camir, mas para qualquer personagem, é o Jota, que recupera seu HP durante o combate e também depois que você elimina alguém. Então, por mais que seu foco possa ser jogar de forma mais furtiva, é uma habilidade que pode ser muito útil na hora que você tiver que enfrentar alguém. E pensando em ganho de velocidade, não tem opção melhor que a Kelly. Com ela, você vai se mover mais rápido pelo mapa e com isso pode fazer loot mais rápido e achar os itens que você precisa para se manter vivo até o final da partida. E uma coisa que vale a pena pontuar aqui, e eu sei que passou na cabeça de muita gente quando eu falei sobre o aumento na conversão de EP para HP, é se a capela aumentaria esse efeito do Camir. E a resposta é não, tá? A habilidade do Camir não tem efeito de cura. O efeito que tem é um aumento na taxa de conversão de EP em HP. E a capela aumenta a cura das habilidades. Então ela só funciona em habilidades que realmente têm efeito de cura. Agora, seria besteira usar a capela com o Camir? Não, você pode usar porque você pode ter outras habilidades equipadas que funcionam com ela. Mas ela não vai funcionar diretamente na habilidade do Camir, só deixando claro isso, tá? E essas habilidades que eu citei também são só algumas ideias, tá? A habilidade do Camir é uma habilidade muito independente, então você tem mais liberdade para fazer combinações. Quanto aos pets, não tem muito o que destacar também, segue o mesmo critério que eu falei agora, tá? Você pode usar o pet que funcionar melhor para sua estratégia. Agora, independente de qual for a sua estratégia, o mais importante é saber como utilizar a habilidade do Camir, e é isso que eu vou explicar agora. Se você prestou atenção no vídeo até aqui, ficou claro que o Camir possui uma habilidade ativa muito diferente das outras que temos no jogo, porque na verdade ela funciona como duas habilidades passivas diferentes, certo? Então o segredo para você se dar bem com o Camir é saber o momento certo para você alternar entre essas habilidades. No começo de uma partida, o recomendado é você deixar no modo psicólogo, que é o modo padrão, que o jogo já deixa a habilidade, né? Dessa forma você vai acumulando EP até chegar no limite de 150. Quando você conseguir deixar o seu EP acima de 150, o recomendado é você mudar para o modo Jiu-Jitsu, porque se você tiver que enfrentar alguém, assim que você começar a perder o HP, a taxa de conversão já vai ser maior. E dessa forma você vai conseguir se curar mais e assim ter mais chance de conseguir vencer o confronto. E se você deixar para alternar para esse modo só quando a trocação começar, pode ser que você acabe esquecendo, né? E claro, em um momento onde tiver muitos confrontos seguidos e a sua barra de EP chegar a zero, é interessante alternar para o modo psicólogo novamente. E no momento certo voltar para o modo Jiu-Jitsu de novo. Mas aí são situações que tem uma variação maior e conforme você for jogando com o personagem, você vai entendendo melhor qual a melhor hora para fazer isso, tá? Agora, se você for jogar com o Camir para fazer a tática do gás, você até pode alternar para o modo Jiu-Jitsu quando seu EP chegar em 150. Mas no momento que você entrar dentro do gás, o ideal é você manter o modo psicólogo. Dessa forma, mesmo o gás causando dano, você consegue repondo EP. E aí, nesse caso, você só vai alternar para o modo Jiu-Jitsu quando o gás estiver causando muito dano e você precisar aumentar a taxa de conversão de EP em HP. Mas esses são detalhes que você vai conseguir percebendo conforme você for jogando com ele, tá? Bom, então reforçando aqui os pontos positivos da habilidade do Camir. Essa é simplesmente uma das melhores habilidades ativas do jogo. É uma habilidade ativa que funciona como duas habilidades passivas diferentes. Então é como se em um slot você tivesse duas habilidades equipadas e duas habilidades muito boas. Outro detalhe também é que essa habilidade ainda não foi despertada, então quando isso acontecer, a tendência é que esses efeitos dela fiquem mais fortes ainda, tá? Essa é uma habilidade independente, ela não precisa de outras habilidades para funcionar e por isso essa habilidade acaba sendo muito versátil, servindo para vários estilos
e modos de jogo. Inclusive um exemplo de situação que essa habilidade é muito utilizada é na ranqueada clássica para quem faz a tática do gás. Eu diria que essa é uma habilidade indispensável para quem tenta subir patente na ranqueada com essa tática. E lembra lá no começo do vídeo quando eu disse que o Camir ser um personagem de parceria era um diferencial interessante? Então, isso também entra como um ponto positivo, porque os personagens do jogo que são com esse tipo de parceria normalmente são os personagens que possuem boas habilidades, justamente porque por ter uma parceria com uma pessoa real, esse personagem precisa dar lucro tanto para a Garena quanto para o artista, e isso faz com que a Garena mantenha o personagem bom para que ele sempre faça parte do meta, né? E quanto aos pontos negativos, é muito difícil dizer algo de negativo sobre essa habilidade, porque como vocês viram aí, ela tem muitos recursos interessantes, né? Porém, eu poderia citar que embora essa seja uma habilidade excelente, ela não é tão forte no modo CS, porque querendo ou não, o efeito dela é um pouco lento, né? A geração de EP é um pouco devagar para esse modo. Não é que ela não possa ser útil no modo CS, tudo bem se você quiser usar ela também, ela vai te ajudar. Mas nesse modo, eu acho que tem habilidades ativas que funcionam um pouco melhor. O grande potencial do Camir está mesmo no modo clássico, tá bom? Bom, depois de todas essas informações, chegou a hora de dar o veredito. Vale ou não vale a pena comprar o personagem Camir? Normalmente eu falo que depende da situação, né, e dou alguns conselhos para você economizar na compra desse personagem. Eu vou citar isso aqui também, mas no caso do Camir, a situação é um pouco diferente, até mesmo porque por ele ser um personagem de parceria, é um pouco mais difícil de aparecer em promoções, mas é possível que apareça, tá? Então eu só peço para que você preste muita atenção nessa parte para que você entenda bem o que eu quero dizer, beleza? Muito bem, hoje o preço desse personagem, se ele estiver disponível na loja do jogo, são 599 diamantes. O preço normal dos personagens geralmente são 499 diamantes. Então se ele custa 100 diamantes a mais, imaginem que é porque ele tem potencial. Outra coisa que eu normalmente faço aqui também é o cálculo do personagem em dinheiro. Porém, dentro do jogo, a recarga mais próximo disso seria de 520 diamantes, que é menos que o necessário para você comprar o personagem. Então não tem sentido fazer esse cálculo. Se você for fazer recarga para pegar ele, o ideal seria você fazer pelo site da própria Garena, que é o Recarga Jogo. Lá com 20 reais você pega 671 diamantes. E às vezes tem promoções que você consegue ganhar até mais. Se você não conhece esse site e tiver interesse, comenta aqui que eu faço um vídeo só explicando isso, tá? Fiquem tranquilos que o site é da própria Garena e a compra é certa e não tem nenhum risco de golpe, beleza? Bom, o preço dele cheio na loja é um pouco caro, né? Se você tiver outras habilidades ativas que você usa, como a Loki, por exemplo, vale a pena você esperar algum evento para comprar ele com desconto. Tem eventos que a Garena traz que tem itens com desconto e em algumas ocasiões ela pode colocar personagens. Por exemplo, em uma loja misteriosa mesmo, você pode pegar um desconto de 90% e comprar esse personagem por um preço bem mais em conta. E a outra situação que normalmente pode acontecer, mas eu vou alertar vocês que com o Camir nunca aconteceu e eu acho difícil acontecer, é dar o personagem de graça em algum evento de login ou de troca. E nesse caso, a minha dica para você é que se o Camir vier em um evento desses, não pense duas vezes para escolher ele, tá? Independente dos outros personagens que tiver no evento, exceto se os personagens for o Alok ou o CR7 ou algum personagem que também é valorizado e difícil de vir de graça. Aí você pode analisar melhor. Caso contrário, se você não tiver o Camir, pode escolher ele porque é muito difícil um personagem desse nível vir em algum evento de graça. Bom, esses são só alguns exemplos de situações que você pode obter o Camir, tá? Mas no geral aí, ele é um ótimo personagem, ele se encaixa bem com vários estilos de jogo, o que torna ele bem versátil, mas o que você deve analisar mesmo para pegar ele é se você acha que ele se encaixa no seu estilo de jogo e com as suas estratégias. Dependendo da situação, pode ter habilidades melhores de acordo com a sua necessidade no jogo. Por exemplo, se o seu foco maior for o modo CS, tem opções melhores de habilidades ativas. Então, tenta analisar isso. E também pensar na parte econômica que eu citei aí, né? Porque isso pode te fazer economizar muito dinheiro. Vai lembrar também que a Garena pode fazer mudanças no jogo e mudar algumas coisas na habilidade dele, como vem acontecendo nas últimas atualizações. Inclusive, eu tenho uma playlist completa aqui no canal sobre todas essas mudanças. E se você quiser conferir, dá uma olhada nesse card aqui, tá? Que vai ter todos os vídeos dessas mudanças aí. E se acontecer isso algum dia com o Camir, esse vídeo estará nessa playlist também, por isso eu te aconselho a dar uma olhadinha nela. É importante informar isso aqui porque a qualquer momento a Garena pode dar um buff, um nerf ou até mesmo trazer um despertar de algum desses personagens e acabar mudando tudo, né? Bom, mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar as dúvidas sobre o personagem Camir, e se ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, como eu disse antes, pra mim tem um valor imenso e não vai custar nada pra você. E também ativar o sino do canal, assim toda vez que publicar mais vídeos como esse daqui, você vai ser notificado em primeira mão. E ó, não sai do canal ainda não, eu vou deixar nesse card aqui em cima uma playlist com mais vídeos de Free Fire, tem mais dicas aí pra poder te ajudar, tem mais análise de personagem, dica de jogabilidade, tem bastante coisa interessante, clica aí e confere que eu tenho certeza que você vai se interessar por mais algum vídeo e continuar aqui no canal. Eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela e na descrição do vídeo, quem quiser interagir comigo é só me seguir lá. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito pela sua companhia, um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!
now and see. Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide.